Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, tema da mensagem: conhecendo a verdade. Senta dando glória. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, querido, no livro de o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Pode sentar lá, filho. Se quiser sentar, pode sentar. Vai tocar? Obrigado, filho. Está disponível? Então tá bom. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, está escrito assim. Quem encontrou, diga amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler de novo. E conhecereis a verdade, e a verdade... Vamos ler todos juntos, bem alto. Conhecereis, e a verdade. Agora a gente tira a verdade e coloca a mentira. E conhecereis a mentira, e a mentira vos vai te aprisionar, vai te amarrar. A mentira vai te levar a viver uma vida de derrota. Jesus fala: se você conhece a verdade é Jesus, não tem por que mais viver mais uma mentira na nossa vida. Não tem mais por que viver no engano. Tem muitos que hoje vivem, servem a Deus tantos anos, mas estão vivendo engano. Ainda não tiveram um encontro com Cristo. Ainda não conseguiram entender o que Jesus tem para as nossas vidas. E quando o Senhor me deu esse tema, conhecendo esta verdade, eu entendi que hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor vai abrir porque muitos não conseguem enxergar o que está passando diante dele. Existem coisas que a pessoa, ela não se desfez ainda, não abriu mão. Se eu conheço a verdade, eu vou enxergar o que é mentira. Se eu conheço a verdade de Deus na minha vida, os meus olhos espirituais vão começar a enxergar o que não é bom para mim. Eu conversava com uma irmã antes do culto, nós comentávamos, e um dos assuntos foi sobre aquela discoteca, né? E eu vi uma reportagem na semana, um dos pais, triste pela sua filha, que estava entrando na ambulância e a sua vida estava complicada, porque ela estava na boate. E esse homem que estava chorando era um pastor. E a sua filha com certeza estava fora do caminho do Senhor. Sabe, quando a pessoa ela conhece a verdade, ela não precisa que o homem fale para ela: isso não pode, isso não pode. Ela mesma começa a ter discernimento. A pessoa que conhece Jesus, ela tem discernimento espiritual, o que ela pode e o que ela não pode, o que é lícito, o que não é lícito. Ou seja, nós vamos ter 4 dias de sábado para frente, que é o carnaval. Quantas pessoas fazem trabalhos, feitiços, incorporam entidades para sair na rua? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas você vê se prostituindo nesse momento, nesses dias? Quanto que nós sabemos que estão dentro da igreja, acabam, em vez de se retirar, ou estar na igreja, ou ir para o retiro, ele prefere ir para o litoral, para uma praia, um lugar que naquele momento está sendo consagrado àquela festa. Se eu conheço a verdade, eu não vou. Se eu conheço a mentira, aí vai. Porque quando eu conheço a verdade, eu não vou me envolver com essas coisas. Porque qual o benefício que isso traz? Morte, AIDS, prostituição e tudo mais, tudo que não presta. Pessoas que acabam bebendo, fazendo loucuras. E nessa época, muitos, às vezes casais, eles se separam para que cada um possa aproveitar esta época. E eu vejo que muitos também dão um tempo para Jesus, acabam nesses 4 dias indo a esta festa,
e depois não entende o porquê que a vida não vai, porque ainda você não conheceu a verdade. Pode ser que, eu tenho certeza que estão aqui nesta noite, e mesmo aqueles que não estão, que pertencem a esse ministério, não tem esse costume de sair por um lugar desse. Mas eu quero que hoje você não se escandalize pelas coisas que eu vou falar aqui nesse lugar, porque eu vou falar a verdade, e a verdade vai libertar em nome de Jesus. Amém? As pessoas têm às vezes a questão de querer se apegar a figuras, tentar entender como que é Jesus, qual a imagem de Cristo. Não existe nenhuma passagem da Bíblia. Deus, ele fala em Deuteronômio capítulo 4: eu não deixei que homem nenhum visse minha face, para que ele pudesse ali fazer. Deus nunca permitiu que ninguém enxergasse ele, para que nem fizesse uma foto, uma escultura, seja o que fosse. E quantas pessoas estão presas em alguma coisa, presas uma foto de alguma outra coisa? Eu tenho na minha casa um quadro de uma pessoa chorando. Tira fora, porque aquilo está simbolizando tristeza para dentro do seu lar. Não traga aquilo. Apóstolo, eu tenho na minha casa um cristal em cima da estante. Pode ter certeza, tem um demônio ali atrás. Não tem a presença de Deus. Então, se eu tenho isso dentro da minha casa, eu tenho um ponto, um trono para Satanás ali entrar. Quantas pessoas são hoje supersticiosas, ficam assim cheios de crendices ainda. Eu não posso isso, não posso aquilo, eu não posso fazer assim. Se eu conheço a verdade me liberta. Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Eu estava um dia num lugar que a bispa, nós estávamos comendo, jantando num restaurante, e um lugar assim bem simples até, por sinal, mas muito bom. E nós estávamos sentados ali. Infelizmente o restaurante não é evangélico, né? E estava tocando uma música, né, no ambiente. E aquela música que estava tocando era daquele cantor Raul Seixas. E eu comecei a prestar atenção na letra daquela música. Eu até escrevi aqui, aquela música que ele canta: eu nasci há 10 mil anos atrás. Aí ele fala, olha o que ele fala na letra, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, eu vi Pedro negar a Cristo por 3 vezes, diante do espelho eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar salmos. Quem que viu? O diabo. E quantas pessoas cantam essa porcaria? Quantas pessoas cantam porque a melodia pode chamar atenção. Se você deixar, você vai começar a bater o seu pezinho ali na hora. E essa música, você vê, é completamente diabólica. E as pessoas não sabe, às vezes falam, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Irmão, tem portas da nossa vida que nós temos que fechar. Que isso, apóstolo? Sim, nós temos portas. Jesus mesmo disse, Apocalipse 3: eis que estou à porta e eu bato, e aquele que abrir, eu vou entrar, e eu vou cear com ele. Oh glória! Então existem portas na minha vida espiritual que pode ficar aberta e não Jesus entrar, o diabo. Eu entendi também que Satanás, ele se comunica com os demônios. Como, apóstolo? Jesus mesmo me deu um exemplo, que quando um demônio ele sai de uma pessoa, ele vai embora. Depois de um tempo ele lembra da sua velha casa e pensa assim: vou visitar aquela casa que é onde eu habitei e vou ver como está. E vai e fala com os outros e leva com ele. Quer dizer, ele comunicou, pediu reforço, trouxe mais 7 junto, pior do que ele. Ele falou assim: agora eu vou voltar lá e vou arrebentar aquele crente. Eu quero ver se ele está na presença do Senhor.
Porque o diabo, o que ele pensa do ser humano é isso, o que ele falou de Jó para Deus, falou assim: olha, tira tudo que ele tem, que eu quero ver se ele continua me adorando. Por quê? O diabo quer arrebentar com quem? Quase com você, irmão, comigo. Ele não está interessado nos seus bens, não. Ele não está interessado na sua casa, no seu carro, ele está interessado em você. Porque a obra de Deus somos nós. Nós somos a obra-prima de Deus. Então quem que ele quer destruir? Eu e você. Então ele procura o quê? Portas para entrar. Como Jesus disse: eis que estou à porta batendo. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu não entro. Eu tenho que abrir. Eu tenho que convidar Jesus. Só que hoje alguns abrem portas, mas portas erradas. Portas que não é para o Senhor entrar. E uma das portas que Satanás, ele ama, é a da mentira. Quando você abre essa porta, ele vem com as 4 patas dele para cima de você. É só uma mentirinha, apóstolo. Irmão, me fala para mim se Jesus fala mentirinha, mentirona ou mentira. Mentira é mentira. Filho que mente para pai, irmão que mente não sei o quê, marido que mente para a esposa, esposa para não sei o quê, e assim vai. Depois fala: eu estou pagando um preço, eu não sei porquê. Eu vou dizer uma coisa para você: tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço, seja bom, seja ruim, eu vou colher. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, eu vou colher daqui a um tempo. Pode se levar um mês, pode levar um ano, mas eu vou colher. E se o Senhor trouxe você aqui hoje, eu e você, é porque Ele quer que eu e você conheça mais a verdade. Amém? Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, ou ao demônio: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Queridos, é uma história muito bonita essa, interessante para eu e você aprender. Essa mulher tinha um espírito, um demônio adivinhador. Adivinhava. Tentava adivinhar a vida dos outros, né? A gente vê muitas coisas às vezes por aí, né? Um querendo adivinhar a vida do outro. Uma certa vez, eu entrei num lugar porque eu queria ver a minha vida em ordem, minha vida dando certo. E me falaram que aquela mulher que eu ia, ela ia adivinhar toda a minha vida, ia dar solução. E ela pegou, me colocou dentro daquele lugar, jogou um monte de búzios e começou a dizer: olha, sua vida é assim, sua vida está assim, fizeram isso para você, olha, fizeram assim, mas só que para você ter uma vida em ordem, você vai ter que pagar tanto, porque se você não pagar, o que fizeram vão te matar. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Não, pode dar cheque predatado. E parecia que a mulher estava adivinhando tudo. Mas eu não tive condições de fazer o que ela pediu. Aonde me falava que tinha um adivinhador, eu ia. Por isso que eu pego no pé da igreja essa questão de muitos ser caçadores de profeta. Porque tem muita gente que está em busca de adivinhadores. Eu quero saber meu futuro. Por isso que eu pego no pé de muitos quando falo assim: peraí, você não vai ficar indo só em um pastor, não. Não, porque o outro pastor revela, o outro revela. Não. Se você é crente, você vem buscar Deus. Você não vai atrás de adivinhador. Obreiro que vai atrás diz: eu quero ir atrás daquele profeta. Realmente tem profeta aqui nessa igreja. Tem.
Só que muitos começam a ver como tentando aqui, que alguém adivinhe minha vida. Pelo amor de Deus, me revela. Uma vez uma mulher me disse: pelo amor de Deus, ora por mim. Eu orei. O que você viu? Você. Eu falei: eu orei pela tua vida. A pessoa ouve Deus falar no culto, ouve Deus falar, acaba o culto, revela para mim, pede para Deus mostrar. Ei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui essa moça tinha esse demônio de adivinhação. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo estava indo a caminho da oração, ou seja, estava indo para a casa do Senhor. Lá vem esse demônio tentar tirar o foco de Paulo. Lá vem esse demônio tentar tirar a paz dele. Quantas vezes nós estamos indo para a igreja, acontece alguma coisa. Quantas vezes eu e você estamos nos preparando para ir para o culto, o inimigo tenta roubar nossa paz, tenta tirar nossa alegria. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele não deixou se levar por aquilo que aquela mulher estava falando, ou por aquele demônio, porque aquela mulher, ela dava lucros para aquele povo, porque ela adivinhava a vida dos outros. E o que eu acho terrível é isto: pessoas dando o que não tem, para que alguém adivinhe o seu amanhã. Meu irmão, a Bíblia nos ensina, como ontem eu preguei aqui, Isaías 55, 1 e 2. Pode vir, comprar sem dinheiro ou com dinheiro, porque tudo é de graça, vinho e leite. Por que é isso que Deus está dizendo? Porque o que Jesus já conquistou na cruz é direito seu, é direito meu, oh aleluia. Irmão, o que eu preciso é tomar posse da vitória. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, o almoxarifado de Deus continua aberto. Fala para ele. Está cheio de bênção tua lá dentro, irmão. Está cheio de bênção tua. Dá glória, irmão. Está cheio de bênção. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, está assim de bênção te esperando. Faz assim para ele. É verdade, não é? E nós, às vezes as pessoas são levadas por esse demônio. E veja que Paulo, por expulsar aquele demônio daquela moça, lançaram Paulo no cárcere, mandaram Paulo preso, porque dizia que Paulo estava perturbando. Não, Paulo conhecia a verdade, Paulo conhecia a palavra de Deus, e Paulo entendia que aquilo lá era uma porta que precisava ser fechada. Satanás não podia mais ganhar território ali, porque aonde entra o povo de Deus, Satanás tem que sair. Oh, aleluia. Querido, abra comigo no livro dos Salmos 119. Salmos 119, versículo 163. Salmo 19, 163. Quem encontrou, diga amém. Abomino e detesto a mentira, porém eu amo a tua lei. Eu tenho que detestar a mentira, eu tenho que deixar isso de lado. Tem gente brincando com Deus, tem gente brincando com o diabo. Tem crente que brinca com as coisas do inimigo, né? Eu já vi pessoas invocar a morte. Você sabe que quando você invoca a morte, o demônio da morte vem? Sabia ou não? Quando você se puxa a vida, se eu peço ao Senhor que mande os teus anjos, e vem. Hebreus 1,14. Os anjos ministradores estão a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, se eu falo assim, eu mando uma legião de anjos, ele vem. Oh, aleluia. Vou falar de novo. Se eu falo para Deus, manda agora uma legião de anjos aqui em casa, manda uma legião de anjos aqui na igreja agora. Está aí, ó. Já tem uma legião rodeando a igreja. E quanto que é uma legião? Uma legião significa de 3 a 6 mil. 3 mil a 6 mil pessoas, ou 3 mil a 6 mil anjos.
Então você imagina o que já tem aqui. Agora, quando você fica falando muita besteira, você está abrindo a boca para besteira, os anjos saem de perto e vêm os demônios. E quando eu começo a abrir a boca para a mentira, quem vai reinar na minha vida é o inimigo. Às vezes você está deixando isso acontecer e você não faz nada. Eu comecei a pensar algumas coisas que muitos às vezes têm praticado e não sabem. E são portas que às vezes estão abertas, porque a pessoa não conhece a verdade. Uma das coisas, as pessoas ainda pensam que tem um signo, que ele pertence a um signo, ele tem a sua data do seu aniversário, ele vai lá e consulta o horóscopo, ele vê sua sorte no amor. Isso é diabólico. Isso é coisa do inimigo. Crente não tem signo, crente tem Jesus. Dá um glória a Deus, hein, meu irmão? Dá um glória. Ó, teu irmão fala assim: você tem Jesus, irmão. Outra coisa, leitura das mãos. Outra besteira. Quantos que às vezes acreditam nisso? Você vê na rua, às vezes tem aquelas mulheres na rua lendo a mão. Dá a mão para ler, irmão. Vai lá, vê se. Não vai ler nada. Uma vez uma cigana me parou, falou assim: eu posso ler a tua mão? Eu falei: você pode ler, mas depois eu vou ler a tua. Já sei. Eu falei: o que você já sabe? E meu filho: ô pai. Eu falei: o que você já sabe? Já sei que você fala: outro é o caminho da vida, outro é o caminho da morte. Fala: então você já sabe o que está escrito na tua mão, né? Ela pegou, virou as costas e deixou falando sozinho. O que será? A outra coisa, são pessoas que, aonde que portas que abrem, que pessoas que não conhecem a verdade, estão infiltradas hoje. O que é? Prostituição, pornografia virtual. É verdade. Quantos homens ou quantas mulheres estão na pornografia virtual? Quantos que estão usando a internet e fazendo isso e deixando o diabo o quê? Entrar dentro de casa. E acho que isso não tem nada a ver. Eu peço perdão para Deus. Eu pego no pé esse negócio de roupa aqui na igreja, porque eu vejo que a pessoa, quando ela veste uma roupa muito indecente, é porque ela está querendo o quê? Na igreja é lugar de estar com a melhor roupa, mas a roupa que realmente guarda o corpo. A igreja não é lugar de eu estar de saia curta, blusa decotada. Quando você sair de casa, levanta a mão para cima assim, ó. Se aparecer a barriga é porque não precisa usar aquela roupa não. Tá bom? Quando você sair de casa, faz assim para frente assim, ó, e olha no espelho, vê se não vai descer. Esses micro shorts que estão saindo agora aí, que absurdo. E tem crente usando. Que palhaçada é essa? O que você quer mostrar? Você quer deixar a pomba gira te tomar conta? Você quer deixar a pomba gira entrar? Porque quando isso acontece, o espírito da sedução, ele entra. É uma porta aberta. E a Bíblia diz que Satanás é o sedutor. Ele seduziu Eva. E ele tem tentado seduzir o quê? O mundo. E quando uma mulher usa trajes assim, o espírito da sedução, a pomba gira, aquela que destrói casamento, aquele demônio que leva o homem, a mulher ao homossexualismo, o que acontece? Leva a cair nesse mal. E às vezes tem crente que vem na igreja assim. Por quê? Aí depois fica, estica a camisa ali, que faz isso, já veio. Eu sou adolescente, eu sou jovem, não. Você tem que usar aquilo que glorifica o nome do Senhor. Nós não estamos falando aqui para as mulheres usar burca, né? Tampar a face do rosto, a cabeça, saião, não, nada, não estou falando sobre doutrina, mas estou falando sobre decência. Às vezes você não sabe na rua quem é crente e quem não é. Você vai numa festa de aniversário, você não sabe quem é quem. Você não sabe. Aí depois os carinhas no mundo mexem. Nossa, o que está acontecendo comigo? Por quê?
Porque não se guardou. Está abrindo uma porta. Porque se eu conheço a verdade, eu vou enxergar o que eu posso usar. Oh glória, aleluia. Quantos homens às vezes sentem desejo pela mulher sexual? O desejo quando assiste uma porcaria na televisão, uma pornografia, ou uma foto que vê. Você está cometendo um pecado de pornografia com a sua esposa. O demônio que está na televisão, ele vai entrar em você e vai entrar nela. Quando um crente ele pratica o sexo antes do casamento, Deus não está nesse negócio. Existe um demônio naquele ato sexual e está seduzindo o casal, porque eles não conheceram a verdade. Porque quando se conhece a verdade, ele foge do mal, ele rejeita o que não presta. E quando o crente assim faz, ele está dizendo: Senhor, eu conheço a verdade, eu vou fazer o que é puro, porque só entrar no céu aquele que tem mão limpa. Oh aleluia, glória a Deus aí, irmão. Às vezes a pessoa sabe o que é isso, querido? Você veio para um culto diferente, então nós temos que ouvir o que precisamos. Amém, queridos? Agora, é claro, cada um que vai saber se deve ou não, né? Mas nós queremos ser abençoados, queremos ser libertos, mas Satanás ele procura a porta. Se Jesus bate na porta, Satanás ele entra por portas. Então se você que está aqui hoje tem praticado de uma dessas coisas, foge disso, foge, porque assim Satanás não tem vez na tua vida. Alguns se pegam onde o apóstolo João fala que o maligno não te toca mais. Sim, ele não toca enquanto você não abre porta. Porque se você abrir uma porta, ele toca em você. Ou ele toca só com a permissão de Deus, como tocou em Jó. Outra coisa que eu notei aqui, que muitas vezes têm costume de fazer: número da sorte. Qual é o número da sorte? Meu número é 10. Qual é o número da sorte? É 22, 2 patinhos na lagoa. Qual é o número da sorte? Meu número da sorte é 7, porque 7 é o 7 número de Deus, então é o meu número da sorte. Está amarrado em nome de Jesus, irmão. Que é o número da sorte, irmão? A tua sorte é Jesus, irmão. É Ele que muda a tua sorte. É Ele que muda a minha sorte. Eu quero um carro que tenha a placa final 7, porque 7 eu sonhei. Eu vou jogar 7 num bicho. Você vai jogar num bicho do cão. Você vai jogar né? Tem algumas pessoas, eles têm isso como sorte. Para com isso. Para de se apegar a essas coisas, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu não tenho aqui: acupuntura. Quantos que não têm o costume de ir nesses lugares, tomar aquele monte de agulhada na cabeça, no braço, na mão, na perna? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca fiz esse treco, irmão. Uma vez eu vi minha mãe fazendo, ela estava parecendo um porco espinho, todo espetado com agulha. E eu fui buscar o que significa isso. Essas pessoas que praticam acupuntura, os chineses, eles falam que quando aquela agulha espeta, está espetando o espírito. Então quando você está sendo espetado, está espetando a tua vida espiritual. Uma porta está abrindo e um demônio está entrando em você. Você não precisa disso. O teu remédio é Jesus. Existem médicos por aí que podem realmente Deus usar para curar você. Mas essas práticas são diabólicas. Procura colocar no Google, que quando até coloquei o nome aqui, significa quando aqui, ó, quando as agulhas tocam, supostamente tocam no chi. No chi. Chi significa espírito. E quando toca no espírito,
Aquela agulha está dizendo que por isso que a pessoa fala que tem que tocar no Espírito para ela ser curada. Não, não. O único que pode tocar no meu Espírito é o Espírito Santo do Senhor. O único que pode me curar é Deus. Oh, aleluia. Então, se você teve práticas disso na sua vida, é hoje que Deus vai quebrar isso em você, em nome de Jesus, irmão. Se você tinha essa coisa mística, ou pensava que essas coisas funcionavam, eu tenho um anjinho lá em casa. Que anjinho, irmão? Que anjinho? Eu tenho um anjinho lá, pô, tão bonitinho, um anjinho de assim. Para com isso. Nós temos que tomar cuidado. Tantas coisas deixamos entrar na nossa casa que não vigiamos. Cuidado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, o que eu e você precisamos é de Jesus. Outra coisa diabólica, aqueles que praticam yoga. Para quê, irmão? Não é isso que vai te trazer paz, não. É Jesus. Ele fala assim: a minha paz vos dou. Aquele que beber de mim, desta fonte, nunca mais terá sede. Oh, glória a Deus, aleluia. Outra coisa também que é diabólica, é uma porta que entra dentro das casas, às vezes nos jovens. Rock. Eu sou louco da vida quando eu vejo essas bandas evangélicas cantar rock pauleira, e eu ver crente assim, ó. Eu não vou chacoalhar muito minha cabeça, senão vai espalhar minha franja. Eu fico louco da vida quando eu vejo algumas igrejas tocando rock. Para com isso! Não, é estratégia. Olha, a maioria desses grupos de rock que existe aí no mundo, a maioria deles tem pacto com Satanás. A maioria. E quando se ouve isto, está entrando aquele demônio dentro da minha vida. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, mas não preciso ter resposta. O que você ouve no seu carro quando você sai da igreja? O que você ouve na sua casa quando você chega lá? A tua pasta de CDs tem que CD lá. Qual é o CD que tem lá que fale de Deus? Que louva o nome do Senhor? O que você tem usado para adorar a Deus na sua vida? Na porta da geladeira da sua casa tem um monte de lata de cerveja para os amigos? Se você conhecer a verdade, a sua casa não vai ter mais isso. O que tem na sua casa, lá na estante? Whisky, para que os outros possam ver como um enfeite. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. O que tem na sua casa, que às vezes você deixa lá? Eu ganhei isso, eu tenho. Existem pessoas que ainda têm dentro de casa um livro espírita dentro do seu lar. Joga fora. Isso é do diabo. Isso não é do Senhor. O livro que eu tenho que ter é esse aqui, a palavra de Deus. É isso que liberta, é isso que glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu não consigo entender aqueles que estão na casa do Senhor, ficam cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa lhe acontece, ele já muda. Que vou entregar a obra, vou entregar o ministério, eu não quero mais saber. Espera aí, se eu conheci a verdade, eu estou livre. Eu vou passar por luta, eu vou passar por problemas, mas se eu estou em Cristo, eu não vou cair. Oh, aleluia. Se eu estou em Jesus, eu vou ficar firme em nome do Senhor. Posso ouvir amém na igreja? Queridos, eu quero que você abra comigo no livro de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Versículo 11.
Quem encontrou, diga amém. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, que já havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Irmão, quantos anos essa mulher andou encurvada? Um problema que ortopédico, coluna. Vivia com a coluna arrebentada, andava encurvada. Ninguém resolvia o problema dela, ninguém resolvia a situação. Jesus olhando para ela e falou assim: demônio, sai desta mulher agora. E aquela mulher endireitou e dava glória a Deus. Quando eu conheço a verdade, eu aprendo a glorificar o Senhor. Oh, aleluia. Existem tipos de enfermidade que ela vem por problemas espirituais. Existem enfermidades que é demoníaca, mas existem enfermidades que também é física. Existem enfermidades que também é emocional. E essa mulher aqui era espiritual. E o que o inimigo quer isso o quê? É levar eu e você a ficar acostumado com aquilo que estamos vivendo. Já procurei todo jeito, eu vou morrer encurvado. Não, Jesus tocou nela e aquela mulher ficou livre. Amém? Abra comigo agora em João capítulo 10. Vamos correr aqui. João capítulo 10, versículo 10. O que está escrito aí? Vamos ler bem alto todo mundo. Vamos lá? O ladrão. E Jesus veio o quê? Olha aí. O ladrão só vem por uma coisa: roubar, matar e o quê? Mas olha a ordem que Jesus coloca: rouba, mata e destrói. Vamos analisar? O ladrão, quem é esse ladrão? O diabo. Primeira coisa que ele vai querer é roubar. E o que ele tenta roubar da pessoa? O sonho, a alegria, a comunhão no lar, a paz. E uma das coisas que ele tenta é fazer isso. Quando ele consegue roubar estas coisas, ele fala: agora estou pronto para matar. Esse matar também é espiritualmente. Quando ele consegue matar alguém espiritualmente, ele fala assim: eu vou matar ele agora. Vou tirar ele da igreja, vou tirar ele da presença de Deus, vou tirar ele da obra. Eu vou matar porque eu consegui roubar ele. Eu roubei o sonho, roubei a alegria. O diabo, ele é um ladrão de alegria, irmão. Já aconteceu com você um dia de você amanhecer rindo até por passarinho? Porque você está tão feliz. Se aconteceu aquele dia, você amanheceu sorridente, mas uma coisinha estragou o teu dia. Uma festa de aniversário, tudo muito lindo. De repente alguém meio desavisado dá um show à parte lá, acabou a festa sua. Por quê? O que Satanás gosta de fazer o quê? É roubar. Roubar a palavra que você está recebendo aqui na igreja, que você não acredita o que Deus está trazendo para você. Depois ele roubou, ele mata. Depois ele vai o quê? Destruir. Está morto? Agora eu vou arrasar com a vida dele. Agora a vida não vai ter mais sentido. Então primeiro ele rouba, ele mata, aí ele acaba de vez. E quantos são levados, se matam, acabam com a sua vida? Por quê? Porque o diabo destruiu. E tudo começou por quê? Porque uma porta abriu. Olha para o teu irmão e fala assim: quais são as portas da sua vida que está aberta?
Você veja que a primeira coisa que Jesus mostra é roubar, depois mata, o final é a destruição, o fim de tudo, arrasar com tudo. Não deixe essas coisas entrar na sua vida. Não deixe Satanás entrar na sua casa. Não deixe o diabo roubar a paz do seu lar. Não deixe, querido. Não deixe que o inimigo venha lá dentro fazer com que você seja roubado. Existem coisas que às vezes acontecem dentro do lar. Ele tenta roubar a paz de dentro de casa, colocar briga na família. E às vezes você deixa se levar. Não deixa não. Não deixa roubar a alegria que Deus está colocando no teu coração aqui hoje. E também Satanás não quer que eu aceite e você aceite isso que nós falamos aqui hoje. Eu lembro até hoje, queridos, que quando perto de me converter, eu e a bispa, eu frequentava um terreiro, e lá dentro, estava tendo uma sessão naquela hora, e o Pai de Santo chamou eu e a bispa lá no meio, e quando eu fui lá para receber o passe do homem, aquele demônio olhou para mim e falou assim, e a bispa do meu lado, ele olhou para mim e falou assim: você precisa decidir o que você quer da sua vida. Eu falei assim: como assim? Você está dividido entre duas mulheres. Quase que eu tomei um sova, irmão, lá dentro. Eu só vi a bispo olhar para mim assim. Eu falei, quase que eu falei: demônio, você está maluco? Olha o que o diabo faz. Ele tenta roubar. Nós estávamos fazendo o que lá dentro? Nós estávamos tentando acertar a nossa vida. Nós estávamos tentando colocar a nossa vida em ordem. Até que um dia Deus mandou um casal na vida da bispa, de amigos, e levou ela para Jesus. Só que não para aí, irmão. Quando ela foi, eu fiquei revoltado. Por que eu fiquei revoltado? Porque eu aprendi desde criança a servir os espíritos. Eu via o meu pai receber os espíritos na mesa. Eu via o meu pai fazendo, então é o que eu aprendi. Então eu seguia o meu pai. Eu vi o meu pai falando, ele falava que o meu vô, vindo do meu pai, o espírito dele, eu acreditava. Eu ia num centro, que é onde ali as pessoas faziam show, recebia Cazuza, recebia o Elvis Presley. Gente, como que o diabo imita? E parecia realmente que estava ali. A Bíblia nos ensina que ele é imitador. Ele tenta ser imitador até de Deus, mas não é. E quantas vezes eu fui aprendendo isso, aprendendo aquilo, entrando, e quando chegou a hora de eu conhecer a verdade, apareceu a resistência. Eu não queria. E foi onde eu lutei. Depois de um mês, eu fui para a igreja. Eu pedi para o bispo me levar. Falei assim: me leva nessa igreja que eu quero ir lá ver. E quando eu cheguei lá, eu só me lembro que eu fui parar na primeira cadeira da frente, de frente para o pastor. Um homem pequeno que nem eu assim. E quando eu olhei para ele, eu falei assim: eu não acredito que esse cara aqui é pastor. Eu falei: pô, esse cara aqui há 2 anos atrás estava tirando racha comigo na rua. Eu falei: esse cara não é pastor coisa nenhuma. E comecei a questionar. Quando ele começou a falar, eu comecei a chorar. Ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Começou a trabalhar. Naquele culto, me lembro até hoje, um culto de libertação que eu fui. E quando ele perguntou: quem quer entregar sua vida para Jesus? Eu senti que uma mão me pegou e me levantou. Na hora que eu vi, eu estava de pé chorando, aceitando Jesus. E nunca mais eu saí da casa do Senhor. E depois que eu estava em Jacareí, escuta isso, em Jacareí, pregando a palavra. Depois de
3 anos que eu estava aqui na cidade. 3 anos que eu estava aqui. Um jovem foi ao culto e no final do culto ele ficou possesso. O demônio manifestou nele. E quando eu fui mandar aquele demônio embora, o demônio olhou para mim e falou assim: Florival, você lembra de mim? Eu falei: eu nem sei quem é você. Ele falou assim: eu sou aquele que você servia. Você servia a mim e eu estou aqui hoje. Eu falei assim: você disse tudo, eu servia. Eu falei assim: você sabe quem que eu sirvo agora? E o demônio disse: você serve aquele. Eu falei: aquele que chama-se Jesus, a verdade. Então, da mesma forma que Jesus me libertou, vai libertar esse menino hoje. Sai dele agora em nome de Jesus. O que é isso, irmão? Quando você é uma vida blindada, selada pelo Espírito Santo, o inimigo pode tentar te acusar, porque a Bíblia diz que ele é acusador. Ele é louco para tentar tirar as coisas do fundo do baú, o nosso passado. Mas a Bíblia diz que o nosso passado não existe mais. E quando eu conheço a verdade, que é Jesus, acabou. A minha vida está totalmente na vida do Senhor. Coisas que eu praticava, eu não passo mais a praticar. Coisas que eu fazia, eu não faço mais. Desejo da carne que tinha mais, não tem mais. Por quê? Conheci a verdade. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Tomem cuidado, que uma das coisas que o diabo ele quer agir também é na nossa mente, de colocar pensamentos ruins, colocar você pensamentos malignos, pensamentos de morte, pensamentos de derrota. Tiago, ele fala em capítulo 5 sobre a paciência de Jó, que ele teve, do que ele passou. Além de Satanás não ficar contente de tocar em todos os bens de Jó e matar seus filhos, Satanás ainda usou a esposa dele para ir contra ele. Amaldiçoa esse Deus e morre. Além de tocar no corpo de Jó, usou os amigos ainda para tentar dizer: você está em pecado, Jó. Será que você está com a vida errada? É a mania de aquele que é religioso, de que quando eu ou você passa por luta, nem sempre é porque abrimos uma porta, é porque o Senhor está nos provando. E alguns falam assim: será que está desempregado? Já sei porquê. O que será que ele fez, hein? Por que será que ele está passando por um problema financeiro tão sério? O que será que ele fez? O diabo é acusador. É assim que ele tenta fazer comigo e com você. Mas quando eu conheço a verdade, eu sei que eu estou liberto, eu estou livre. E você vem nesse culto para isso. Eu vou pedir para os pastores descerem. Os obreiros que estão em jejum, pode vir aqui na frente, por favor. Todos os obreiros que estão em jejum,